Glória a Deus. Canal Caixa Preta da Teologia. É o canal que traz informações privilegiadas. Hoje eu trago um tema, um lírio entre os espinhos. Esse tema aqui é um tema interessante. Está em Cantares de Salomão, o capítulo 2, versículo 2. Qual lírio entre os espinhos, tal é o meu amor ou minha amada entre as filhas. Olha que interessante. Nós temos uma história aqui. Por incrível que pareça, a história aqui reflete sombras e tipos. 25% da Bíblia é sombras e tipos. Sombras e tipos chegou no Brasil, mas infelizmente a maioria das sombras e tipos que aparece, a pessoa fala que tem, mas não explica. Sombras e tipos tem um significado, mas tem que sair da grafia, só do título, e entrar na logia, na explicação, no desdobramento. E eu quero trabalhar hoje sobre desdobramentos com base em sombras e tipos. Vamos lá. Então o que nós temos aqui? A igreja em sombras e tipos, ela vai aparecer como um lírio. Só que o contexto bíblico diz, olha, é um lírio sim. É uma flor, tem a ver com jardim, tem a ver com jardim fechado, uma fonte selada, tem a ver com tudo isso. Só tem um problema, ela vai brotar entre os espinhos. E quando um lírio brota entre os espinhos, é verdade que os espinhos simplesmente vão rasgar, vão machucar, vão ferir, vai doer, sim. E aí Jesus está deixando explicado nas sombras e tipos, através do livro de Cantares de Salomão, a inspiração para Salomão. Olha que interessante. A igreja ela vai ter que romper. Romper o quê? Romper os espinhos. E aí eu quero falar, que tipo de espinho pode ser possível nessa história? Veja, nós temos um contexto interessantíssimo, por exemplo, em Cantares de Salomão, e a extensão é Juízes capítulo 8, nós temos uma extensão para Mateus capítulo 13, é interessante. Vamos começar com essa história aqui, do tipos de espinho que aparece. Nós temos um personagem chamado Abimeleque, e ele é considerado como o espinheiro. Juízes capítulo 9 também, versículo 15, disse o espinheiro às árvores, se na verdade me unges rei sobre vós, vinde, confiai-vos debaixo da minha sombra. E a sombra do espinheiro, para quem não sabe, o pessoal do sertão, o pessoal dessas regiões de deserto, sabe que o espinheiro não tem sombra nenhuma. Inclusive fica um galho do espinheiro no vento, arrastando um no outro, e costuma sair faísca de fogo. Então, quando o espinheiro diz, fica debaixo da minha sombra, confia-se debaixo da minha sombra, ele é uma zombaria. Na verdade, o filho do Gideão, que era o Abimeleque, ele foi considerado, chamado na parábola de Jotão, como um espinheiro. Na verdade, ele é coisa ruim mesmo. E tem gente que é coisa ruim, ele mandou matar dos seus 70 irmãos aí, eram 70 irmãos, só sobrou um. Você já pensou? Só sobrou Jatão. Então, por quê? Porque ele simplesmente não era legítimo, ele era um filho ilegítimo. Paulo vai explicar tudo isso em Gálatas capítulo 4, quando ele fala bem assim, olha, da mesma maneira que os filhos ilegítimos perseguiam os filhos legítimos, assim também agora. Então nós temos o quê? Nós temos a figura de Isaac e Ismael, o legítimo Isaac, o ilegítimo Ismael, e nós temos a perseguição. Todo mundo que é legítimo vai ser perseguido, e por incrível que pareça, pelos ilegítimos. Meu Deus, já pensou? A Bíblia diz em Mateus capítulo 13 que o semeador saiu para semear. É uma história fantástica. Por incrível que pareça, em particular, Jesus explica as parábolas aos discípulos, e ele vai dizer o seguinte, olha, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo, a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífero. E aí nós temos mundanismo, sedução e riqueza. Olha que interessante essa história aí. Tem muita gente, quando chega nesse contexto aí, o espinho sufoca. Jesus está dizendo, a semente natural, o espinheiro sufoca. Mas na linguagem profética, nas sombras e tipos, nós temos uma única semente que consegue vencer os espinhos. Que semente é essa? Não é uma semente normal, é uma semente de um lírio. Quem for lírio pode ter certeza que vai conseguir vencer o espinheiro. Meu Deus, Jesus encontra uma mulher
o nome dela é Maria. Ele chama ela de Madalena. O nome Madalena vem do significado torre forte. A Bíblia diz que existem algumas mulheres que andam com Maria Madalena. Entre elas tem uma chamada Susana. Susana significa um lírio. Crente, Susana é crente que valoriza o sacrifício, que permanece com Jesus ainda nos dias de trevas, ainda nos dias maus, ainda nos dias de frio, ainda nos dias de ataque do Império Romano. O lírio consegue vencer Roma. Guardem isso que é importante. Miqueias, o profeta, Miqueias é o profeta da chumbo grosso. Ele chega para a sua geração e fala assim, ele fala, eu sou diferente. E o resto? Ele fala, não, o resto é o seguinte, o melhor deles é um espinho. E o resto é um espinhal. Outra tradução tais, uma sebe de espinhos. Miqueias 7:4. Tem muita gente que é assim, os espinhos, mas Deus nunca vai deixar de ter um remanescente que diz, eu não. Alguém sim, eu não. Isso é importante. Quando você fala, eu não, eu vou aceitar, eu vou obedecer, eu vou ser o que Deus projetou, você consegue deixar de ser espinho e ser um profeta, qualidade de Miqueias. Entre outros, nós temos a história, quando o homem pecou, Deus fala, maldita seja a terra e agora produz espinhos. A maldição. Todo mundo que é espinho está debaixo de maldição. E tudo tem a ver com o pecado. Quando você se livra do pecado, você se deixa livre desse pacote entre os malditos, entre os espinheiros. E já tem gente entendendo. Jesus, quando colocaram uma coroa de espinho na cabeça de Jesus, era como se estivesse vencendo. Jesus está dizendo, eu vou levar espinho no sangue, eu vou conseguir desfazer a maldição, eu vou conseguir desfazer a força do pecado, eu vou levantar um remanescente, eu vou levantar um povo, e ali na cruz, e ali na estrada da crucificação, ali na história do sangue, tem um espinho, e Jesus agora está desfazendo o espinho, e transformando o espinho que era acima de maldição, agora não, o espinho agora teve um tratamento, Jesus reconstruiu, releu, fez uma mensagem nova aparecer dentro dos espinhos, e quem tiver em Cristo, com base no sangue, se livrou do espinho, e por incrível que pareça, Ezequiel foi colocado entre os espinhos. O texto no hebraico significa um povo que está em contradição e está no paganismo. Quando você aceita o paganismo, entra em contradição com a palavra, vira um espinheiro. E aí eu começo a entender o que Salomão viu e que ele fez questão de registrar sobre a igreja. Qual lírio entre os espinhos está minha amada entre as mulheres? Ele está dizendo, a igreja vence. A igreja vai conseguir vencer os Abimeleques, vai vencer os ilegítimos, vai vencer a cama dos espinhos, vai vencer a sedução das riquezas, vai vencer tudo isso, a igreja vai vencer. E olha que interessante, diz o texto sagrado, que tem um pessoal que vai ser, ele simplesmente vai conseguir ser individual, eu e Jesus. Eu tenho uma história com Deus. E essa história vai ter fim. Não importa a história dos outros, importa a minha história, importa a tua história. E aí eu começo a entender qual lírio entre os espinhos está minha amada. E depois do lírio brotar, machucado sim, mas conseguiu vencer. Numa cama de espinho, o lírio, ele simplesmente chega o vento. E as pétalas do lírio vai ser levada longe e vai brotar lírio em vários lugares. Por incrível que pareça, um lírio no vento, as pétalas vão longe e conseguem fazer uma história longe. Ei, se você for o que Deus quiser que você seja, pode ter certeza, ainda que vai ter vento, já estou dizendo, vai machucar, vai ter vento, vai ter tudo, mas uma coisa vai ter, uma história. E quando o vento soprar, as pétalas do lírio vão longe, carregando sementes, e a semente do lírio que vai no vento vai te levar longe, a história sua vai longe, e não é a sua história, é sobre aquele que venceu os espinhos, é a história de Jesus, aquele que tem uma coroa de espinho, venceu os espinhos para fazer você vencer. Caixa Preta da Teologia, uma mensagem com informações privilegiadas. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Glória a Deus.